bem-vindo a mais um Caminhos da Aliança Evangélica Portuguesa. No programa de hoje vamos redescobrir o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, logo no início do seu ministério, naquela que é provavelmente uma das porções mais conhecidas do Novo Testamento, na qual Jesus falou a respeito do reino de Deus e dos princípios éticos e morais que nos conduzem à verdadeira felicidade. Mas para percebermos melhor o que Jesus nos quis transmitir e de que forma é que esta mensagem continua a ser muito relevante hoje, em pleno século XXI, temos hoje connosco 3 convidados. São eles, então, o pastor Carlos Fontes, professor do Instituto Bíblico Monte Esperança. Está hoje connosco também o professor Nuno Fonseca, do Instituto Bíblico Português, e ainda Samuel Cerqueira, autor de estudos sobre o Sermão do Monte, nomeadamente de devocionais para jovens sobre este tema. Então, muito bom dia, obrigada por estarem hoje aqui connosco. Pastores, podemos começar precisamente por aqui. Qual é o assunto principal focado neste Sermão do Monte e em que contexto é que Jesus decidiu proferi-lo logo no início do seu ministério? Há um contexto, podemos dizer, socio-religioso, em que a religião dominante, a religião judaica, tinha, século após século, tinha incutido os comportamentos das pessoas, tinha incutido nas atitudes o valor das obras como determinante para a aceitação de Deus dessas mesmas pessoas. O que Jesus vem introduzir na sua chegada, e ele atribui-lhe dá-lhe uma nomenclatura reino de Deus, ele quer trazer, o que ele quer trazer de novo é que realmente o que mais importa não é exatamente o que estamos a fazer, mas é realmente aquilo que no interior é feito por Deus. Então, o que aparece aqui, talvez aquilo que será a grande tónica de todo este Sermão do Monte, é a valorização das intenções, mais do que propriamente das regras e da conduta religiosa. Qual é que é o propósito, então, deste sermão? Bom, eu creio que o grande propósito deste Sermão do Monte, aquilo que Jesus realmente queria que os seus seguidores soubessem, sentissem, era que de facto que eles pudessem adotar um conjunto de princípios, valores que estivessem debaixo da soberania do próprio Deus. Portanto, toda a revelação que nós encontramos no Sermão do Monte é como se fosse um manifesto que descreve o desejo de Deus para os seus discípulos poderem adotar uma vida nova e poderem ter uma vida diferente. E como focou aqui o pastor Carlos Fontes, neste sermão é como que Jesus estivesse a revelar o conceito do reino de Deus pela primeira vez para toda aquela multidão, não é? Para percebermos que ele não estava só a falar destas coisas deste mundo, mas algo que transcende este mundo, não é? Mas que nós precisamos de viver aqui, enquanto aqui estamos, não é? Hoje mesmo, agora. O que é então este reino de Deus que Jesus introduz neste sermão? Tem havido algum debate dos teólogos sobre esta dimensão do reino. Agora, a verdade é que a Bíblia tem a ver com a vida e tem a ver com a aplicação à vida. E o sermão é claro, tem a ver com a nossa mudança de vida e a mudança que Deus faz em nós e a nossa transformação. A forma mais contextualizada, nós poderíamos falar do reino hoje, seria exatamente como a dimensão do Estado. É um Estado que nós hoje temos Estado, somos uma república, nós estamos tão habituados ao reino, às monarquias, mas no tempo bíblico era assim, e ainda hoje existem algumas monarquias, em que o soberano, o governante máximo é Deus. Portanto, e ele estabelece as leis, e como qualquer Estado tem as suas leis, a sua Constituição, e nós até poderíamos dizer que o sermão também é uma espécie de manifesto, mas também uma espécie de Constituição do reino, as bases do funcionamento do reino, e como todo o reino tem que ter um povo, que são as pessoas que se submetem à soberania do rei, que seguem as leis e vivem de acordo com os mandamentos do rei e que vivem em comunidade uns com os outros, em comunhão uns com os outros, e não só, com as outras pessoas também, e que caminham na esperança de chegar ao que nós poderíamos dizer ao território do reino. Nós hoje não vivemos no território do reino. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Portanto, é a nossa esperança de chegar à eternidade, e quando Jesus Cristo voltar, então será, usando uma linguagem moderna, essa dimensão de território. Então será o reino, é isto, é um Estado no qual Deus é o soberano absoluto, é o Senhor absoluto, cujas leis são boas e são as melhores leis para aqueles que o aceitam, que se submetem a elas e que vivem de acordo com elas. E é um reino bem diferente daquele em que nós vivemos, não é? É um reino onde se fala de amor, de justiça, não mais dor, não mais problemas.
vida, um reino de vida, não é? Eterno. É uma série de contrastes. É uma série de contrastes. Eu uso uma expressão que não é minha no livro que eu escrevi, que é um reino de pernas para o ar. Jesus Cristo usa uma expressão semelhante que diz onde os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então todos os valores são trocados, porque nós vivemos numa sociedade que retirou Deus do seu propósito, do seu objetivo, e a dimensão de amor, nós vemos os conflitos, vemos as guerras, vemos todas as famílias a desestruturar-se, vemos todos os conflitos na sociedade, a economia em crise, e tudo isso é a negação dos valores do reino. Portanto, Jesus Cristo desafia-nos a viver com valores completamente diferentes, com um propósito completamente diferente, que faz a diferença toda. Claro que nós, como cidadãos do reino, eu costumo dizer que nós somos uma espécie de refugiados. Nós ainda não estamos no território do reino, ainda vivemos fora do território, então somos cidadãos, temos passaporte do reino, mas estamos a caminhar e nesse percurso nós passamos pelas mesmas dificuldades dos outros. Portanto, temos que lidar com as nossas próprias imperfeições, os nossos próprios erros, as lutas dos outros e saber lidar com isso. E não vivemos naquela perfeição plena, e ainda travamos as nossas lutas também diárias. O reino de Deus, ou o reino dos céus, que se materializou a partir do momento que Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnou, fez-se homem, veio à terra, esteve entre nós, e aí podemos dizer que o reino de Deus verdadeiramente já está entre nós e é para ele que caminhamos também rumo à eternidade. Parece um sonho, parece uma ilusão, mas é algo verdadeiro e que realmente alimenta a nossa esperança enquanto aqui estamos e de uma vida melhor para sempre com Deus, já que este mundo deixa muito a desejar, não é verdade? Mas o que é preciso, pastor, para sermos então cidadãos deste reino dos céus? Pronto, já ouvimos um pouco sobre essa temática. Ser cidadão de um reino significa que, estando aqui noutro reino, e a intromissão do outro reino chegou aqui, por isso é que Jesus introduz. E é interessante que todo este Evangelho aponta e tem como grande tema a chegada do rei. É verdade que ele anuncia o reino, mas o Evangelho apresenta-o como rei. Então, esta questão de nos tornarmos cidadãos do rei nós não mudamos para o reino físico, diferente, mantemos-nos no reino físico, mas ao receber o rei, tornámos-nos o reino. E isto é muito curioso, porque há uma dinâmica. Nós somos o reino para um dia estarmos no reino. Então nós tornamos cidadãos no sentido em que podemos vivenciar já aqui os paradigmas desse reino a partir do momento que recebemos o rei. Quer seja português, francês, angolano... A única nacionalidade é aceitar o rei. Portanto, nós somos transformados, cada pessoa é o reino. Como eu costumo dizer, nós somos um reino com pernas. Portanto, a partir do momento que aceitamos o rei, nós somos o espaço do seu reinado e nós tornamos cidadãos no sentido em que nós vivemos de acordo com os paradigmas e os valores que ele mesmo veio trazer às nossas vidas. No sentido em que Jesus reina em nós, no nosso em coração. Nós, exatamente, não é? Em nós. E é claro que isso vai implicar também o sermos moldados, não é? Porque nós sabemos que ninguém é perfeito, mas Deus deseja aperfeiçoar-nos. Ele ama-nos assim mesmo como nós somos, mas através da ação do seu Espírito Santo que passa a habitar em nós, então é possível nós trabalharmos no nosso caráter, na nossa postura, na nossa maneira de pensar, não é? E nesse sentido, que mudanças é que este Sermão do Monte propõe no nosso caráter? Bom, eu poderia dizer que o Sermão do Monte é, digamos, um manifesto, conforme eu já mencionei, um grande desafio para que o caráter dos seguidores, dos discípulos de Jesus Cristo, seja moldado e seja transformado. Digamos, esta carta magna é, digamos assim, um desafio tremendo à transformação interior do ser humano e todos aqueles que reconhecem a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus. E nestes capítulos de Mateus 5, 6 e 7, há inúmeros princípios, há inúmeros valores que Jesus traz de uma forma radical e que de alguma forma fez que todos os seus ouvintes ficassem com uma inquietude bastante grande em relação, digamos, à exigência ética que Jesus está de alguma forma a colocar. Portanto, poderíamos dizer que Jesus está a elevar a fasquia, digamos, ao máximo da perfeição. Por isso é que ele, no próprio Sermão do Monte, exorta os seus ouvintes, os seus seguidores, a serem perfeitos como o próprio Deus. Quer dizer, isto é um ideal, é uma convocatória a crescer e a poder até questionar a sua própria religiosidade. Eu fico admirado como o Sermão do Monte coloca a tónica
em vários aspectos até da vida piedosa e da vida religiosa, não é? E como Jesus, quer em vários trechos do Sermão do Monte, nos chama a atenção de como é que nós, vivendo a nossa religiosidade, podemos ficar aquém daquilo que ele pretende, e chama a atenção em vários casos, desde assuntos que têm a ver com o relacionamento interpessoal, com o relacionamento conjugal, a forma como nós interpretamos os mandamentos que eram bem conhecidos, que temos a tendência de restringir, digamos, o foco dos mandamentos, temos a tendência de olhar para as permissões que a própria Palavra de Deus menciona e ampliá-las, tudo isto para, de alguma forma, ficarmos aquém daquela fasquia que Jesus estabeleceu. E por isso eu diria que uma das palavras-chave que fica certamente depois de ler o Sermão do Monte é uma inquietude no sentido de, digamos, contemplar na sua profundidade aquilo que Deus quer fazer num ser humano. No fundo, Jesus confronta-nos para não sermos apenas cristãos nominais, não praticantes, mas pelo contrário, vivermos, sermos aquilo em que acreditamos. Não é, portanto, religião, é relacionamento, é vida. Mas parece complicado e de grande exigência sermos perfeitos, não é? Essa fasquia elevada de que o professor Nuno falava. Mas calma aí, não está tudo perdido, porque esta caminhada cristã é como o escalar de uma montanha, não é? Aliás, essa ilustração que o nosso convidado usa neste livro, mais vocacionado para adolescentes, Estás com Deus, chamou-lhe mesmo o Manual do Montanhista, não é? Um estudo sobre estes 3 capítulos de Mateus. Como é que nós podemos ser, então, estes montanhistas no reino de Deus para chegarmos lá ao cume? Ao escrever o livro, inicialmente tinha alguma dificuldade com a ilustração do montanhista, porque quando nós pensamos em alpinismo, muitas vezes olhamos e os críticos dizem que é a conquista do inútil, não é? A pessoa chega lá acima, olha à volta... Já está. Já está, agora desce. E agora? E eu pensei, como cristão, nós temos um contraste muito grande, porque nós, quando conhecemos Jesus Cristo e chegamos ao cume da eternidade, usando agora como imagem, nós queremos lá permanecer e vamos permanecer para sempre. Quer dizer, a Bíblia diz que é vida completa, vida total. Para isso Deus nos criou. Exatamente. Então, qual era o contraste? Mas quando eu comecei a investigar e o desafio foi-me colocado, eu percebi que o alpinismo é um excelente exemplo da nossa vida como cristãos, porque é necessário muita preparação física, mental, psicológica, material, equipamento, uma equipa bem montada, tudo o que é necessário para um alpinista escalar uma montanha, e Jesus Cristo estabelece isso nas bem-aventuranças. Nós temos que nos preparar, nós temos que ter uma transformação que vem através do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos prepara para... E depois começamos uma caminhada. A Bíblia diz que o cristianismo usa a expressão caminho, quer dizer, a vida é um caminho, é caminhar. Então é sempre a subir. Agora, escalar uma montanha é difícil. É isso, é que subir é difícil, e à medida que nós vamos subindo na altitude, o oxigênio vai sendo mais rarefeito, ou menos denso, e vamos tendo mais dificuldade em respirar, há mais frio, há cada vez mais dificuldades. Então o alpinista tem que subir até onde conseguir e depois tem que descer para recuperar forças, para dormir. Eles dizem sobe alto, descansa baixo, e depois de descansar num ponto mais baixo, torna a subir, e então consegue, o organismo já está preparado e sobe mais alto. Então todo o percurso é feito assim, sobe até onde se consegue, desce para recuperar, e de repente eu comecei a ver que a minha vida como cristã é muito semelhante a esta, quer dizer, é um caminhar, mas eu sou perfeito, há coisas com as quais não sei lidar ainda, que eu falho, então eu tenho que descer, tenho que recuperar fogo, que basicamente é reconhecer que errei, pedir perdão a Deus, a orar, e literalmente ajoelhar-me a descer. E quando temos a paz de Deus, que é fundamental, e o sermão também fala sobre isso, nós podemos subir outra vez. Então subimos mais alto, então nós vamos crescendo em maturidade. Falhamos e erramos, descemos outra vez. Até eu pensei, realmente esta imagem do alpinista é excelente, porque é o subir e o descer, mas sempre em direção ao alvo, e cada vez vamos subindo mais, alcançando mais, e vamos tendo mais capacidade. Então esse foi um desafio muito grande. Outro paralelismo que eu percebi, que é muito interessante, e isto confronta a nossa sociedade, é com este atingir o cume. Nós hoje vivemos, um dos objetivos da sociedade é a felicidade, não é? Então nós pensamos, se eu tirar um curso superior, eu vou ser uma pessoa feliz, realizada. Então nós temos um curso superior e é como subir à montanha, olhamos lá para cima e agora deixo, procuro outro cume. E depois pensamos, não, se eu tiver um carro, um bom carro,
eu vou ser feliz. Então a gente chega lá, olha à volta, olha, agora desce. Então é um pouco este sentido, dizemos, os alpinistas não é algo, a busca do inútil, mas se calhar a nossa vida, a nossa sociedade hoje, se calhar andamos à procura desta busca de felicidade inconstante, porque ela não é algo que foge das mãos, e nunca conseguimos realizar. Então acho que este alpinismo, do subir e tornar a descer e procurar outro cume, parece um exemplo excelente da nossa sociedade hoje sem Deus. É verdade, mas é possível subir sem ser rumo ao inútil, não é? O certo é que se Deus diz, Ele é verdadeiro na sua palavra, há de facto um lar celestial à nossa espera. Até lá há que caminhar, subir, escalar com a ajuda de Jesus. Esta caminhada que começa precisamente, no caso do Sermão do Monte, com a questão da verdadeira felicidade, como Samuel falou e muito bem, o que é que Jesus nos diz sobre a verdadeira felicidade? As chamadas bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5. Exatamente, a introdução do reino espiritual com a chegada dele, e para estes novos paradigmas, como já falámos, também traz um novo estilo de vida. E o que Jesus quer apostar é realmente de que a felicidade não se constrói com coisas que fazemos, a felicidade revela-se pelo que fazemos, ou demonstra-se pelo que fazemos. Ou seja, a felicidade é algo que é adquirido com o Rei dentro de nós. A verdadeira felicidade não tem a ver com coisas. A verdadeira felicidade não tem a ver com aquilo que este reino oferece às pessoas, como já acabámos de ouvir, sobe e desce. Mas a verdadeira felicidade tem a ver com a vida do reino dentro de nós. E tudo o que nós fizemos é apenas a expressão, ou são as expressões dessa felicidade. Ainda em relação às bem-aventuranças, eu fico de alguma forma fascinado por ver que logo no início do Sermão do Monte, Jesus estabelece de alguma forma estes estatutos da felicidade. E em cada bem-aventurança que nós somos confrontados no ensino de Jesus, nós vemos um contraste muito nítido, muito severo, com aquilo que são os seguidores e os discípulos de Jesus, para serem felizes, aliás, muito felizes, uma felicidade que era só destinada ou aos deuses ou às ilhas mais bonitas. Portanto, é uma felicidade muito profunda, e em cada bem-aventurança se vê, Jesus marca um fosso cada vez maior entre aquilo que hoje, também nos dias de hoje, são considerados os critérios para ser feliz, mas vemos, na perspectiva de Jesus, uma visão totalmente diferente. Por exemplo, felizes os que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os íntegros de coração, porque hão de ver a Deus. E Jesus continua com estas bem-aventuranças que são verdadeiramente contrastes e promessas de Jesus. Claro, promessas de, por um lado, ter a felicidade, uma felicidade que é construída ao nível interior da pessoa. E que não depende deste mundo. Que em última análise não depende, digamos, dos valores materiais, sensíveis e individualistas que de alguma forma imperam nos dias de hoje, mas vão muito mais longe, vão no reconhecimento da dependência que o ser humano tem da própria pessoa de Deus, tem a ver com o interesse altruísta em relação àquilo que se passa à sua volta, tem a ver com o desejo de conhecer a revelação do próprio Deus e incorporá-la na sua vida, tem a ver com a capacidade inclusiva, e por isso é que eu mencionei que há um crescendo nas próprias bem-aventuranças, de ter a capacidade até de sofrer em prol de uma causa. Então isto, como eu já disse, reflete uma antítese profunda daquilo que é hoje o paradigma de alguém que é feliz e convoca o ser humano a experimentar uma vivência totalmente diferente, alicerçada em princípios que tem que experimentar e que tem que praticar, não é? E o que é que Jesus também nos ensina relativamente ao nosso relacionamento com os outros e com Deus? O cristianismo está assente na dimensão do relacionamento. A Bíblia diz que nós fomos criados para nos relacionar. Deus é um Deus relacional, criou-nos para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. A criação, basicamente, é esta dimensão. E quando, a uma altura, perguntam a Jesus Cristo qual é o principal dos mandamentos, Jesus responde: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
nós temos uma dimensão de relacionamento básica com Deus, com os outros e connosco próprios. E isto é fundamental. Todo o sermão está colocado nesta dimensão de contraste. A dimensão de mudança que acontece nas bem-aventuranças, que é algo que vem de Deus, é um passo que nós temos que dar, mas que nós não conseguimos fazê-lo sozinhos. E isso vai nos capacitar a relacionarmos com os outros. Eu costumo dizer que uma das maiores dificuldades do cristão é cumprir amar aos outros como a nós mesmos. Porque um dos nossos problemas é o nosso egoísmo, que nos põe no amar a nós, aquilo que nós queremos. E tem a ver com a questão da felicidade. Porque nós hoje queremos ser felizes com as coisas que nos acontecem, com algo bom. O meu filho dizia há uns anos, quando era mais pequenito, dizia: "Oh pai, eu gostava que os momentos bons da vida fossem mais do que os momentos maus." E nós vivemos nesta lógica de queremos que as coisas boas sejam melhores. O que Jesus Cristo nos confronta com o Sermão do Monte, e as bem-aventuranças provam isso, nenhuma delas encaixa no conceito, como foi dito, de felicidade. Quer dizer, uma pessoa que chora não é o que nós hoje dizemos de uma pessoa feliz. Uma pessoa que é perseguida e que sofre não tem nada a ver com uma pessoa feliz. Portanto, isto é claramente uma dimensão de relacionamento. Quando nós sabemos o que somos em Cristo, quando nós sabemos o valor que nós temos, depois de termos sido criados por Deus, ser amados por Jesus Cristo, que Ele veio para nos fazer cidadãos e dizer: vocês têm muito valor, nós conseguimos olhar para as outras pessoas e saber que elas também têm muito valor. E a perspectiva da nossa vivência também é outra. Muda completamente a nossa perspectiva. Este Sermão do Monte, que está repleto então de princípios éticos, morais e que nos dão força para seguir nesta escalada, mas, Pastor Carlos Fontes, basta comportarmos-nos segundo estes princípios que Jesus nos indica no Sermão do Monte para nos tornarmos cidadãos do reino, ou é preciso algo mais? Aí está. Se a introdução do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, então tudo o que vai acontecer nas relações com os outros, tudo o que vai acontecer no nosso externo, é sempre resultado do que vem do lado de dentro. As bem-aventuranças não estão no domínio do exterior, estão no domínio do interior. É o que eu estou a fazer, é o que está a acontecer dentro de mim. Portanto, nesse sentido, é aí que eu vou construindo, pouco a pouco, esse caminho para o que vem para com os outros. Não sei se posso só aqui acrescentar um pequeno pormenor. Sim. Quando se inicia as bem-aventuranças e depois termina o Sermão do Monte, é muito interessante que diz que Jesus estava a ensinar diferente. A autoridade dele era diferente da dos outros, dos escribas, dos ensinadores, dos formadores religiosos. E é curioso que esta autoridade advém exatamente da maneira como Jesus faz. Jesus apresenta as coisas ao contrário. Ele apresenta sempre do lado de dentro, deixa fazer do lado de dentro, tu és feliz, e quando tu és feliz, tudo à tua volta é feliz. E a religião não era um formato de obras, de conceitos, de comportamentos que atrofiavam as pessoas e serviam até inclusive para manipular as consciências e os comportamentos. Portanto, eu quero reafirmar isto, é sempre do lado de dentro para o lado de fora. Mesmo para terminar, de que forma é que este sermão proferido por Jesus há 2000 anos atrás ainda é relevante hoje, em pleno século XXI, nas nossas vidas? É relevante, como já ouvimos, esta mensagem é quase um corolário de regras que tornariam este mundo perfeito. E alguém disse que se a Bíblia, e muito bem, se a Bíblia fosse apenas estes 3 capítulos, o mundo tornar-se-ia um paraíso. Portanto, e quando nós estamos a ler, e já foi citada a questão da perfeição de Deus, que nós temos de ser perfeitos, é exatamente no contexto do amor, como também já ouvimos. Se conseguirmos levar toda a sociedade a amar a Deus, e depois, porque este amar o próximo, eu tenho que repetir isto, e assim mesmo, significa eu amo a Deus, isso passa por mim, e eu só vou fazer aos outros, só vou amar os outros, só passa para o lado de fora, de acordo com a dimensão daquilo que fez em mim. Então, como é que estes valores podem passar para a sociedade? Não podem passar como regras de comportamento, mas podem passar como sinais do que vai acontecer quando as pessoas aceitarem o grande rei. E o grande rei é Jesus. É dele quem estava a pronunciar estas E é dele que depende a verdadeira felicidade. Exatamente. Muito obrigada por terem estado aqui esta manhã à conversa connosco. Estivemos então hoje a falar sobre o Sermão do Monte, que você também pode ler e estudar pessoalmente no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Fica então o desafio para ler na sua própria Bíblia, porque não? E lembre-se que ao procurar entender mais este e outros ensinos de Jesus, certamente desenvolverá em si um caráter mais nobre e um relacionamento mais profundo e genuíno com Deus e com os outros. Assim, você também pode ser sal e luz neste mundo e caminhar rumo à verdadeira felicidade. Achar, temos hoje para lhe oferecer o livro Quem é Jesus?, uma oferta da Sociedade Bíblica de Portugal. Para o receber, basta contactar-nos
para os telefones em rodapé. Nós voltamos também a estar consigo na próxima terça-feira com mais um Luz das Nações, depois das 6 da tarde, aqui na RTP2 e também às 22h45 aqui na Antena 1. Então até terça-feira, se Deus quiser.